Crianças de 6 meses até 5 anos incompletos devem ser vacinadas contra a gripe H1N1 na rede pública de saúde. Elas fazem parte do grupo de risco estabelecido pelo Ministério da Saúde. Mas na rede privada é possível vacinar pessoas de todas as idades. O nosso convidado de hoje, aqui na série de entrevistas sobre a gripe, é o pediatra Francisco Wolff. Doutor Francisco, seja bem-vindo ao PFTV. Obrigado. É um prazer lhe receber aqui. Da mesma forma, é um prazer estar aí novamente. Bom, doutor Francisco, qual é a importância das crianças serem imunizadas contra a gripe? A boa vantagem de fazer a vacina para a gripe é que, além de a criança não se expor ao risco de fazer uma forma severa da doença, que principalmente crianças em algumas idades são alvo, é que também, tu vacinando para a gripe, além de não se expor à doença, independente do risco, tu diminui o risco de fazer outras doenças que são interrelacionadas, tipo otite média, que é uma complicação da gripe, sinusites, que quando a gripe fica mais um tempo persistente na via aérea, e também alguns tipos de pneumonia. Então, a gripe não só por si só pode trazer alguma preocupação, como também ela pode levar a complicações secundárias. E como a vacina, de um modo geral, ela é muito segura, tu praticamente tem muito mais benefícios do que um possível risco de fazer a vacina, que no nosso entender, os efeitos são mínimos e poucos e por pouco tempo, e a vantagem é por longo tempo, ou seja, até quase um ano depois tu continuas protegido. Bom, doutor Francisco, o governo entende que crianças de 6 meses a 5 anos devam fazer parte desse processo de imunização, elas são parte do grupo de risco. Menos de 6 meses, mais de 5 anos, também podem ser imunizadas? Sim, seria importante se vacinar, principalmente na infância. A indicação de vacina é para todo mundo de 6 meses a 18 anos de idade, ou seja, os pediatras atendem até 21 anos, né? Na verdade, a vacinação deveria ser universal até para os adultos. Como a produção de vacinas nacional é na ordem, eu fiquei sabendo, do Instituto Butantan, é só de apenas 20 milhões de doses, de doses para adultos e crianças, e o governo tem acesso a uma pequena parte da vacina feita pelos laboratórios, não se consegue vacinar todo mundo. Então, na medida do possível, principalmente as crianças, devem ser vacinadas em todas as faixas etárias. Ainda que a recomendação de risco seja dos 6 meses aos 5 anos incompletas, a gente recomenda que todo mundo faça vacinação. Você falava aqui informalmente, doutor, que pode ser dos 6 meses aos 100 anos. Isso, não tem indicação. Tem indicação para grávidas, em todos os sentidos. A maioria das pessoas deve ser vacinadas, a grande maioria. Doutor, o que pode ser dito para tranquilizar os pais que ainda têm algumas dúvidas com relação vacino ou não vacino meu filho? Eu acho que a dúvida nunca deve pairar sobre os pais, porque se tem, digamos assim, dados muito concretos que os efeitos, a não ser ficar com dor local, um pouco de febre, eles são muito fugazes e de curta duração. O benefício e os riscos de tu adquirir a gripe são muito maiores do que fazer a vacinação. E mesmo algumas pessoas que ficam com receio de que têm alergia a alguns componentes, isso são extremamente raros e, como regra, se faz sem preocupação nenhuma. Bom, além da vacina, que outros cuidados são importantes de serem ditos para os pais e familiares e são tão importantes quanto a vacina? Pelo menos assim, principalmente quem não é vacinado, né, deve ser assim, evitar um pouco aglomerações em lugares muito fechados, o contato direto com a criança através de gotículas de saliva ou de espirros ou de tosse é a forma de comunicação mais comum, através, né, beijos ou contato com a saliva, objetos, brinquedos de crianças que passam da boca dela para outra criança. Então, se uma criança brinca com um determinado brinquedo, ela deveria fazer a higiene depois disso para tentar evitar o risco de transmissão direta a si própria ou para outros. Bom, doutor Francisco, no caso da criança estar sendo imunizada pela primeira vez, ela deveria então tomar 2 doses? A indicação internacional é que quem nunca fez a vacina abaixo de 9 anos de idade, no primeiro ano deva ser feita 2 doses com intervalo de 1 mês. Se em algum ano anterior a criança tem acima de 1 ano, ela já fez 1 dose e não chegou a fazer a segunda dose, a partir dali ela deve fazer dose única o tempo todo, todos os anos é dose única. Isso porque, ainda que haja mutação do vírus, a vacina ela produz um certo efeito cumulativo sobre o organismo? Ela produz, o tempo de duração da proteção é até 12 meses, né?
A função de fazer 1 ou 2 doses, para quem nunca fez até 9 anos, é que uma dose te dá proteção de 50% a 60% apenas. E a segunda dose, com intervalo de um mês, dá uma proteção que chega entre 80% e 85%, em alguns estudos até 90%. Doutor, no caso de os pais perceberem que a criança não está com resfriado, ela está com gripe, quais são as recomendações? Eu acho que se o paciente está bem, tem febre, talvez as medidas como tomar remédio para febre ou eventualmente algum medicamento que auxilia seriam de bastante utilidade. A sugestão que a gente recomenda é que se a criança fica 24 horas ou 36 horas e ela não se sente bem ou está muito ruim, principalmente depois que passa a febre ou tem alguma dificuldade respiratória, seria melhor procurar o seu médico, porque há a possibilidade, em alguns casos, ser necessário o uso do antiviral. E o antiviral, quando usado, ele é melhor, é mais eficiente se ele é empregado nas primeiras 48 horas de evolução da doença e não após. Doutor, muitíssimo obrigada pelas informações, um ótimo feriado. Obrigada. Igualmente para vocês.